É isso aí. E bom, hoje, pro nosso primeiro episódio, né? Nossa primeira roda aqui de conversa, a gente vai falar um pouquinho, né? Pra começar, sobre nós mesmos. Então, falar como a gente chegou até aqui, como viemos parar. Eu gostaria, então, já vou começar aqui, já começar contando a minha história. Eu comecei a acompanhar o movimento em 2018, mais ou menos, ali, quando teve as eleições do Bolsonaro e tudo mais. Mas eu já acompanhava a política de um pouquinho antes. E adivinhem só, ironicamente, com o Nando Moura. Olha, eu comecei a acompanhar a política com o Nando Moura, olha Já só. Já começou com drogas pesadas. eu não vou negar que o Nando Moura também fez parte do meu início ali, mas depois eu conto. Pois é, de todos nós. Eu lembro que até hoje da eleição do Bolsonaro, que ele fez aquele videozão comemorando e gritando. E eu comemorei junto na época, olha que otário que eu fui. E depois o tempo foi passando, só que eu fui aquele que caiu no funil e demorou muito pra chegar no meio. Eu comecei ali acompanhando o Arthur, aí, sabe, depois o Kim, e aí comecei a acompanhar a Amanda. Na época eu não tinha gostado muito do conteúdo dela, e aí foi indo, até que de repente, ano passado pra esse ano, né, eu mergulhei de cabeça, e aí foi de uma vez Valete, Livro Amarelo, não, começou com o Livro Amarelo, depois Valete, depois Academia, e agora já estou praticamente tudo ali. Então, muito obrigado, Nando Moura, por criar mais uma onça aí, mais uma felina. E vocês? Contem aí, como que vocês começaram? Cara, é engraçado você falar isso. Primeiro, eu não acredito que nós sejamos otários por ter acreditado no Bolsonaro em 2018. Otário é quem continua acreditando ainda hoje, na minha opinião. Porque ele foi um grandíssimo de um traidor a todas as pautas que o elegeram e o levaram até lá. Eu, assim como você, tenho uma história semelhante, não com o Nando Moura, acabei conhecendo o Nando Moura depois. Eu soube das manifestações de 2013 que tiveram aqui no Distrito Federal, que a galera subiu lá no Congresso, deu um bafafá danado lá. Na época tinha aquele clima de revolta já começando a se formar contra o governo petista e tudo. E depois da reeleição da Dilma, assim, a coisa estourou. E aí onde eu comecei a me interessar mais por política, eu estava muito revoltado na época. Quem se vendia como uma solução para combater o petismo era o PSDB, por meio do Aécio Neves. E na época eu torci pela vitória dele, votei nele e tudo. Não sabia, não entendia muito de política naquela ocasião. Só que depois disso eu fui começar a me interessar. E aí eu participei das manifestações de 2015, que já foram manifestações bem mais tranquilas, mas pedindo o impeachment ali. Até então não sabia que parte dessas manifestações... Aliás, eu acho que a organização geral dessas manifestações era feita pelo MBL, pelo Vem Pra Rua na época também. Participei disso e aí comecei a me inteirar mais, comecei a acompanhar, fui vendo os vídeos do Arthur ao longo do tempo, aí fui interessando, porque é aquilo, ele falava o sentimento da galera, de revolta. Ele expressava nos vídeos dele aquilo que a gente sentia. E você vai se afeiçoando aqui àquela matéria. O Nando Moura veio depois, durante um tempo eu segui ele também e concordei com algumas coisas que ele falava. Depois eu fui vendo algumas incongruências que me fizeram afastar um pouco disso. E aí veio o Kim. Comecei a seguir o Kim, o Renan veio bem depois do Derrete MBL, que eu comecei a ver as lives do Renan e tal. Que eu achei curioso, porque depois que Bolsonaro ganhou, ficou aquele sentimento do, agora tá tudo resolvido, a direita chegou no poder, finalmente, agora o Brasil anda e tal. E aí, em março de 2019, o MBL começou a bater. No primeiro momento, eu comecei a achar estranho. Falei, mas que porra é essa, bicho? O que tá acontecendo? Estão sentando aço lá no cara. E aí eu fui começar a entender ali e tal. E na hora que eu fui vendo a diferença de postura entre aquilo que era prometido e o que estava sendo realizado, aí eu também fui me revoltando e aí eu fui aproximando cada vez mais, assistindo lives também, assinei Valete, Livro Amarelo, Clube do Livro. Aí comecei a participar da academia, porque eu, no primeiro momento, não queria me envolver com política, achava legal só ficar ali confortável, deixando a galera assumir a bronca lá. Mas, julho de 2024, eu tive um filho, e isso foi um divisor de águas na minha vida, assim, foi... Quando você passa a ter um filho, uma filha, uma geração depois de você, que você é responsável, cara, isso mexe com a gente de uma forma que
não tem como eu explicar. Todo mundo fala, depois que você vira pai, vira uma chave na sua cabeça e tal. Isso é a coisa mais clichê do mundo, mas é verdade. Pelo menos para algumas pessoas que têm noção do peso e da responsabilidade disso, comigo virou essa chave do Brasil que eu quero deixar pro meu filho, sabe? E aí isso pesou muito. E hoje eu enxergo no MBL, no Partido Missão, a única chance que a gente tem de mudar o status quo. Porque da forma como vem acontecendo a política no Brasil, eu não vejo outra saída, sinceramente. E aí é onde eu vim parar aqui. Só antes de você ir, deixa eu fazer um comentário aqui que eu não falei quando eu comecei a acompanhar o Renan. Porque eu falei que eu comecei bem devagar, só que, cara, a hora que eu comecei a acompanhar o Renan foi a hora que eu fui de uma vez. Porque aí você entra numa coisa, numa análise muito mais profunda que os outros, por vez, acabam não fazendo porque não é... A vibe dos caras. Exatamente. Mas aí, cara, como eu comecei a acompanhar o Renan, era todo dia, não perdia uma análise renais, assistia todos. E aí eu fui entendendo as coisas. Falei, caramba, não é que o homem é bom mesmo? Não, eu, escutando a história de vocês, eu vejo muita semelhança na minha trajetória, né? Que, assim, eu comecei a me indignar com política em 2014, tinha 16 anos na época, em 2014, e, cara, quando a Dilma ganhou, eu lembro que eu falei, cara, eu fiquei muito indignado. Não entendia nada de política na época, mas eu sabia que aquilo ali não era o melhor caminho pro Brasil. A partir dessa época eu comecei a ver um pouco mais sobre política. Eu não lembro exatamente o ano que eu comecei a acompanhar vídeo do Kim, mas eu lembro que eu comecei a ter contato com o MBL um pouco com o Kim em 2017, ali, se eu não me engano. Aí eu lembro que teve um amigo que me apresentou o Nano Moura já nessa época, então eu fiquei muitos anos vendo vídeo do Nano Moura. Eu parei de ver, confesso, mais pro ano passado. Mas assim, em 2018... acho que a maioria aqui, cara, eu realmente acreditava que o Bolsonaro ia ser o melhor pro Brasil. Eu lembro até que, cara, na época, em 2018 eu devia ter ali meus 20 anos, eu lembro que eu fui na Polícia Federal, emiti meu passaporte, eu falei, se o Haddad ganhar, eu saio do Brasil. Que eu pensei, cara, não dá, tipo assim, cara, Dilma já ganhou na última eleição, aí depois teve impeachment, tudo, entrou o Temer. Aí eu falei, pô, Haddad voltar agora não dá. E eu falei, cara, se o PT ganhar, eu tô fora. Então eu tava com muita esperança que o Bolsonaro ia ganhar. E quando ele ganhou, eu pensei, pô, agora o Brasil tá legal, vou focar na minha vida, vou focar nos meus negócios. E fui acompanhando política muito vagamente. Quando o MBL começou a bater no Bolsonaro, assim como você, eu fiquei pensando, falei, pô, esses caras tão doidos, cara. O cara acabou de virar presidente. Deixa o cara trabalhar. Isso me fez eu me afastar do MBL. Só que o que começou a acontecer? Passou um tempo depois, aí eu continuei acompanhando o Nano Moura. Passou um tempo depois, o Nano Moura começou a bater no Bolsonaro também. Aí eu falei, cara, deve ter alguma coisa aí. Aí eu comecei a voltar... Um tempo depois, né? Que o Nano Moura foi bater no MBL, um ano e cacetado. Não, depois. Então, mas tipo assim, é porque eu não acompanhava política. Eu não era aquele cara que... Eu pensei... Era cracudo de política. Exato. Eu virei cracudo de política depois que, tipo assim, cara, eu comecei a olhar e falei, realmente, o Bolsonaro, cara, não dá. Aí eu comecei, por incrível que pareça, eu já caí direto nas lives do Renan, cara. Eu acho que isso... Eu acho que isso, final de 2022, eu já caí direto das lives do Renan. Aí eu comecei, cara, a acompanhar a live do Renan todo dia e live do Arthur Duval. E aí eu comecei a ver, falei, pô, esse negócio aí, cara, os caras falam um negócio diferente. E aí 2024 que eu entrei com tudo. Teve um hackathon de marketing em janeiro do ano passado, lá em São Paulo. Fui no escritório do MBL, disso eu já comecei a comprar a revista Valete. Depois assinei o livro amarelo, não escrevi igual você, mas assinei. E, cara, eu fui entrando com tudo, porque eu comecei a ver, eu acho que a mesma coisa que vocês dois. Comecei a ver assim, cara, o único grupo político que está propondo algo diferente, verdadeiramente diferente, é o MBL. Você olha hoje Bolsonaro, você vai centrão ali, o Tarcísio, que Bolsonaro é centrão também, né? Sim. Cara, você vê mais do mesmo. É só para continuar o que a gente já tá vivendo há muito tempo no Brasil. E, assim, eu não tenho filho igual o Arthur, mas eu sou um cara, eu sempre fui um cara que pensa muito no futuro, né? E eu fico pensando, falo, cara, se hoje já tá ruim e não for feito nada diferente para mudar o Brasil, como é que esse país vai estar para as minhas filhas, para os meus filhos, etc. Né? Eu penso muito nisso. E aí foi justamente isso que me trouxe aqui até hoje, porque eu comecei a ver
Teve uma live, eu acho que o Renan fez ano passado, que ele falou assim, que foi o que me fez entrar na Academia MBL. Ele falou assim, cara, se você é uma pessoa que está inconformada e você, cara, quer trabalhar para um Brasil melhor, né? Não vou lembrar o discurso que o Renan fez, que ele fala bastante, mas foi algo nesse sentido. Eu falei, cara, eu nunca pensei em me envolver em política, mas a partir disso eu comecei a ver. Eu falei, cara, eu acho que tá na hora de sair do bastidor, da tela, de ser somente um torcedor, um cara que está torcendo para o Brasil ser melhor e tentar contribuir de alguma forma, né? Então disso eu entrei na Academia MBL e estou aqui hoje. É isso aí. Você falou uma coisa interessante que é até de se pensar, que a gente pode até discutir sobre isso, que é o seguinte: em 26, se a grande coligação que o Centrão está montando para apaziguar as coisas, que aí vamos colocar ali já de cara o nome do Tarcísio, para ser um cara que vai dialogar com todo mundo, que vai ser o cara que vai gerar uma estabilidade no país. Será que isso, a longo prazo, não vai ser pior para o país do que se alguém muito ruim, tipo Lula de novo, ganhar? E eu digo por quê? Porque vocês imaginam um cara que não tem uma rejeição tão alta, que consiga dialogar, consiga apaziguar o Congresso, apaziguar o STF, fazer algumas pequenas reformas, não disruptivas, mas que o povo sinta uma ligeira mudança na ponta. Será que isso não vai acomodar todo mundo de novo e vai ficar mais difícil ainda de tirar o pessoal para botar na rua e trazer a indignação à tona? Eu acredito que sim. Pode concluir. Não, é isso aí. Que aí a gente vai falar, a gente pode falar disso depois, que a gente tem que deixar o nosso querido ouvintes se apresentar. Vai falando aí, deixa eu buscar uma coisa aqui. Peraí. Pode falar. Concluiu, Felipe? Conclui, pode ir. Bom, eu conheci o MBL, na verdade, em 2013, numa manifestação que teve aqui na Esplanada. À época eu nem sabia que era MBL. Cheguei lá na Esplanada, eu vi uma galera lá no canto, lá com um laser no Ministério apontado, isso é MBL. Eu falei, o que é MBL, né? Sabia que tava tendo ali o pessoal querendo o impeachment da Dilma e tudo. Falei, não, depois eu vou dar uma olhada e ver o que é MBL. Aí acabou que, quando eu cheguei em casa e comecei a pesquisar, eu vi ali o Kim, né? Falei, pô, esse moleque é novão, da minha idade, bicho é fera de jeito. Aí eu vi o Renan. Aí eu falei, pô, os caras têm uma linha de pensamento semelhante à minha também, né? Que independente de qualquer coisa, não errou, você não tem essa de ficar passando aquele paninho, né? Não, é porque isso aí foi em que ano, isso aí? 2013. Caramba, bem... Aí eu falei, não, velho, isso aqui pra mim não dá não, Dilma não dá. Aí chegou o Bolsonaro, falei, agora acho que vai pra frente. A minha família, a maioria à época era petistazão, então todo mundo era Lula, e eu convenci todo mundo ali, não, vamos no Bolsonaro, Lula já deu, já foi 3 vezes, não dá. Aí eu pensei, não, vamos voltar uma vez. Quando deu ali 2019, bem a pandemia, começou a fazer aquelas cagadas todas, aí todo mundo já começou lá de casa esculachar o Bolsonaro. Eu falei, pô, aí não dá pra me apoiar um cara desse, como é que eu vou defender um cidadão desse, né? Um patriota desse aí. Sim. Falei, aí você voltou a votar no PT junto com sua família, por isso você tá de vermelho aqui hoje. Tipo isso. É um infiltrado. Tipo isso. Aí eu falei, cara, não dá, o Bolsonaro não dá pra apoiar. Mas assim, eu acreditei nele, acho que a maioria que votou nele, todo mundo acreditou, né? Achou que ele ia fazer algo diferente. Isso foi o que ele prometeu, pelo menos. Né? Falei, não, vou dar um voto de confiança. Acho que, assim, se dá um voto uma vez, beleza, né? O cara não fez o que falou, você não tem muito o que fazer, né? Sim. Não pode tirar ele de lá, né? Tem que aguardar ou então um impeachment. Aí acabou que eu não apoiei mais ele, mas ainda assim passei uns 4 anos ouvindo ali, o pessoal lá, aí, o que você fez aí? Eu botei esse cara, esse é um cara maluco, isso, aquilo. Não, beleza, só não votar mais. Eu não vou votar mais. Aí passou isso. Chegou a eleição ali, não votei nele, eu falei, não, esse cara eu não quero participar dessa eleição, então independente de quem ganha, não compactei com isso aqui, né, não tô fora, então essa culpa eu não carrego. E também o MBL eu sempre acompanhei desde então, né, desde 2013, e o MBL sempre alinhado com seus princípios e valores, é uma coisa que sempre chamou muita atenção deles, e querendo ou não, hoje em dia, quando você vai falar com as pessoas de política, os que acompanham é petista ou bolsonarista, e tem aqueles que não falam sobre, né? Não gosto de falar sobre política dá briga, isso e aquilo. Então, aí, passado isso aí, eu falei, não, agora vamos ver o que sai aí pra frente. Sempre vi também as lives do Renan, ele falando assim, da academia. Eu falei, pô, mas não tem MBL aqui em Brasília, velho. Eu vou falar sobre sobre política, né? Querendo, eu gosto de falar um pouco de política, assim, não tenho conhecimento aprofundado tanto,
né? Mas depois eu cheguei na academia e falei, pô, dá até em dar aquele incentivo de você, não, vamos estudar mais, porque a galera aqui gosta de política. Eu achava até que eu gostava um pouco, né? Quando eu cheguei aqui... Você viu que não falei, gosta cara, tanto assim. não. Eu fiquei com a mesma impressão. Pensei assim, caraca, eu gosto bastante, tô estudando. Aí, naquele primeiro café que a gente foi, o povo falando, eu, caraca, não sei nada. Eu falei, não, mas isso aqui... Os caras que gostam, amam política. Eu falei, não, mas é isso aqui mesmo, gostei, esse aqui. Eu me encontrei aqui, essa galera aqui que eu gosto de falar sobre política. Querendo ou não, todo mundo tem suas divergências, opiniões ali em certos temas, né? Mas querendo ou não, sempre tem um alinhamento de coerência, seus princípios, seus valores ali, querendo semelhantes. Legal. E aí eu decidi entrar no MBL ano passado. Na verdade, eu queria ter entrado antes, né? Ano retrasado. Só que eu ficava, mas pô, vou entrar aqui, vou assinar só pra acompanhar as aulas, assistir as aulas, tá? Gosto dele, né? Vou acompanhar. Aí acabou que hoje a gente montou a nossa turma, né? Então, pra mim, tá sendo uma experiência muito grande. Tá sendo um prazer, tá muito grande conhecer a galera daqui. Sem ideologia fanática ali, sem gente cego, né? Sem os seus políticos de estimação. Então, para mim, está sendo uma experiência muito bacana e espero contribuir também, de alguma forma, com um Brasil melhor, né? Não tenho filhos, mas se porventura eu tiver, eu quero saber que não vai passar pela que a gente passou, né? Então... não vai passar pelo que a gente passou. Acho difícil, até porque a gente vai demorar um certo tempo pra mudar tudo. Mas melhor do que o que a gente recebeu, com certeza. A gente foi no caminho, já tá esse ótimo. cara muito pelo menos eles vão estar vendo, tipo, um projeto sendo Sim, feito, né? vai ver um trabalho sendo desenvolvido, né?